Olá pessoal, estamos recebendo hoje no município de Santo Antônio de Pádua o nosso vice-governador, Thiago Pampolha. Thiago, seja bem-vindo ao nosso município. Grata satisfação, dessa presença ilustre no nosso município. Vai visitar algumas obras que o Estado está realizando no nosso município. Uma delas é a construção do maior complexo de saúde do interior do Rio de Janeiro, que é o anexo 2 do Hospital Hélio Montesano, um investimento de mais de 60 milhões de reais. Parte desse investimento, 35 milhões, ficou a cargo do Estado, tá, Thiago? Então, vamos visitar também a construção de 100 unidades habitacionais, onde toda a infraestrutura está sendo apoiada pelo nosso governo do Estado, através da Secretaria de Habitação, da SEAB. Vamos visitar também a obra do CAIME, investimento de 2 milhões de reais, do governo Cláudio Castro e Thiago Pampolha. É uma unidade de saúde que cuida das nossas gestantes e dos nossos recém-nascidos. E, Thiago, então, estamos aqui para poder levar a população paduana, a população do Oeste Fluminense, algumas informações, algumas perguntas frequentes feitas pelos nossos munícipes, para que a região possa estar inteirada dos assuntos da capital. A primeira questão que a gente quer abordar, nosso vice-governador, é a questão energética. No Oeste Fluminense é um gargalo que trava nosso desenvolvimento. Os municípios como Italcara, Peribé, Pádua, Miracema sofrem com a baixa oferta de energia, fruto da falta de investimento da concessionária ao longo dos anos. Isso impacta diretamente a nossa indústria. E vale lembrar, ressaltar que somos o maior polo de produção de papel higiênico do estado do Rio de Janeiro. Empresários do setor se reúnem comigo, relatam que a limitação energética reduz a capacidade produtiva, encarece os custos, comprometendo os empregos e os investimentos. Como o senhor, enquanto liderança estadual e possível futuro governador, pode interceder para que essa pauta avance e nossa região tenha a energia que precisa para crescer, desenvolver e fazer com que as nossas unidades fabris possam estar com a sua capacidade de produção na sua totalidade e assim equilibrando os custos com relação à produção do nosso polo papeleiro. Bom, Paulinho, primeiro eu queria dizer que é um orgulho, um prazer enorme estar aqui em Santo Antônio de Pádua, estar nessa região do estado que eu tenho um carinho imenso, tanto eu quanto o governador Cláudio Castro. Estamos sempre focados em trazer desenvolvimento, em trazer investimentos que façam com que a região prospere, com que a região seja conectada e que a região tenha condições de fazer um adensamento produtivo para a geração de emprego e para que ela cresça e que mantenha as tradições, que mantenha a cultura, que mantenha o perfil que a população tanto gosta. Então é um prazer estar aqui discutindo vários temas importantes para a população e o setor elétrico e energético é fundamental para todo o Noroeste. Nós sabemos da importância que tem a luta que o governo do estado pode empenhar de cobrar de forma sensível da concessionária, notadamente aqui no caso da região, a Enel, para que ela tenha de fato uma ação mais contundente para ofertar energia de qualidade que possa garantir tanto para o morador da região quanto para o empresário que depende dessa energia, que não se encerre, que ela tenha uma continuidade, que ela seja firme e que ela possa não atrapalhar o desenvolvimento da região. E uma das estratégias que nós temos, já implementada pelo Estado, é cobrar a agência reguladora, fazer através dos órgãos estaduais como o PROCON as multas por parte do governo do estado na concessionária, para que através dessas medidas a concessionária tenha responsabilidade de agir com regular atenção aqui aos municípios da região. E, concomitantemente, o Estado do Rio de Janeiro deve promover iniciativas que nos deixam menos refém da concessionária, como, por exemplo, ofertar tratamento tributário especial para implementar geração de energia que seja independente, que não dependa dessas concessionárias grandes, que possam impulsionar mais uma medida de desenvolvimento econômico na região e, ao mesmo tempo, possa garantir energia adicional para que a gente possa dar tranquilidade para a população e, sobretudo, para os empresários. Nós sabemos que energia é um insumo fundamental para os empresários aqui dessa região e, portanto, a Enel precisa ser trazida a responsabilidade, o governo do estado também precisa ser uma mola motriz de investimentos e garantir
condições e ambientes para que novos investimentos no setor elétrico aconteçam aqui na região. Um assunto que o senhor domina bem, por ter sido nosso secretário de Meio Ambiente, né, vice-governador, com a sua experiência como ex-secretário de Meio Ambiente, é amplamente conhecido por ações inovadoras que impactaram positivamente o Estado, diante dos extremos climáticos que o planeta e o Brasil enfrentam, como as longas estiagens no norte, as secas severas no noroeste fluminense, as inundações no sul e o calor intenso que agora desafia o sudeste. Qual é a sua visão estratégica para enfrentar esses desafios? O que o Rio de Janeiro pode esperar das ações urgentes e transformadoras das próximas gestões, antes que seja tarde demais, governador? Meio ambiente é o tema do século. Nós sabemos que cidades pequenas, como é a realidade da maioria dos municípios aqui do noroeste, do norte fluminense, quando nós somos impactados pela questão das mudanças climáticas, dos eventos extremos, seja estiagens, seja calor, ilhas de calor, seja o impacto das chuvas em demasia, isso afeta de forma decisiva a população do interior. Isso precisa ser observado. Claro que as medidas em grande escala, as medidas de impacto mundial, elas são tomadas pelas grandes potências mundiais, pelas grandes empresas, né, que é a questão das emissões de carbono, que é a questão da transição energética, mas aqui, no dia a dia das cidades, é preciso se observar as consequências dessas mudanças climáticas. Aqui, por exemplo, nós temos o Rio Pomba, que abrange aqui a região e que a gente sabe que em determinados trechos sofre inundações e que impactam todos os moradores que vivem no entorno. Então nós precisamos ter uma política que enfrente essa realidade, tirando ali, através do programa Limpa Rio, alguns trechos que estrangulam o rio, fazendo com que haja extravasamento e inundação. Isso é possível ser feito através de ações como essa. O Limpa Rio, que faz o desassoreamento dos rios, faz com que os rios sejam dragados e que eles tenham aí uma fluidez das águas que não impacte no entorno. Então isso é uma ação que exemplifica bem um conjunto de ações que o Estado pode fazer em parceria com as cidades e que mitigam e reduzem os riscos da sociedade aqui no interior, sobretudo em Santo Antônio de Padre, em Lajes do Muriaé, nos municípios aqui da região que precisam desses investimentos e dessa atenção especial. Fora isso, né, olhar para o desenvolvimento local em consonância com a questão ambiental. Nós temos uma região que pode potencialmente representar um investimento novo e que possa ter no gatilho da Mata Atlântica, né, nos investimentos florestais, essa região pode crescer muito. Pouca gente sabe, mas essa região tem uma vocação muito especial para a silvicultura. Nós podemos estabelecer aqui no Noroeste os distritos florestais e, a partir desses distritos florestais, fazer um licenciamento simplificado para a produção de silvicultura. É uma forma da gente endossar aqui uma política de desenvolvimento que a região já tem uma vocação forte, que é o papel e celulose. Santo Antônio de Pádua é uma grande matriz do setor de papel, e a gente pode trazer essa indústria para cá, né? Então, a silvicultura é o plantio de árvores que funcionam num ciclo de vida de 7 anos, ela é retirada, ela pode ser triturada, pode servir para produção energética e também para a indústria do papel. Então, ao invés da gente importar insumos para que a gente possa fazer, né, o trabalho aqui da nossa indústria do papel, a gente pode fazer com que a região tenha os insumos produzidos aqui a partir do desenvolvimento florestal do Estado, gerando empregos verdes, gerando qualificação profissional nova, gerando novas formas de mercado e fazendo com que a região possa, de fato, prosperar e fazer um adensamento do que já existe, da vocação que nós já temos aqui na região. Então, é um exemplo como o meio ambiente pode servir de uma forma qualificada para o desenvolvimento econômico, fazendo um ganha-ganha, sem que a gente sacrifique a pauta ambiental, sem que a gente desgaste a natureza e a preciosidade que Deus nos deu
e, ao mesmo tempo, gerando emprego, gerando oportunidades e novos negócios para a região. Tiago, vamos falar agora sobre educação. Nosso estado sempre foi expoente e teve destaque no cenário nacional, porém ainda encontra uma série de dificuldades. Diante dos desafios, que enfrentamos com a necessidade de melhorar o acesso à qualidade de ensino em regiões como o Noroeste Fluminense, o que o senhor avalia como os principais avanços já conquistados pelo governo Cláudio Castro e Thiago Pampulha na educação estadual e quais os investimentos e melhorias urgentes para o povo fluminense que deveriam ser feitos, na sua opinião, antes que percamos a chance de transformar o futuro das nossas crianças, os nossos jovens? Paulinho, é muito importante a sua pergunta, porque o ouvinte aqui que está nos assistindo não sabe, mas eu comecei minha carreira política ainda muito jovem. Eu tinha apenas 22 anos quando eu iniciei toda a minha trajetória. Fui deputado estadual, reeleito por 3 vezes, fui secretário de Estado várias vezes e hoje eu tenho a oportunidade de ser o vice-governador do Estado. E eu sei o valor da educação nessa trajetória política. Eu sei o valor da capacitação e do preparo para que fosse o encorajador, para que fosse o impulsionador de tudo aquilo que a gente construiu ao longo dessa trajetória. Por isso, os jovens, as crianças aqui do interior precisam de um olhar muito especial e cuidadoso, principalmente no ponto de vista da educação. Então é fundamental que o governo do Estado continue a construir escolas, unidades educacionais vocacionadas, que a gente possa trazer não só o ensino regular, mas que a gente possa também trazer conexões com o dia a dia. Por exemplo, conectar dentro das escolas estaduais formação em inteligência artificial. Como que isso pode ajudar o jovem e a criança aqui do interior do estado a encontrar um mercado moderno e inovador que tem espaço para crescer, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o mundo. Como que a gente pode fomentar também iniciativas de educação ambiental, que é uma forte vocação da região e que muito poucas unidades escolares apostam nesse tipo de iniciativa. Cultura como música, arte, isso precisa estar latente dentro das escolas para que a gente possa ampliar os horizontes das crianças, para que isso seja palatável para as crianças e jovens também quererem estar no ambiente escolar, a gente diminuir a evasão escolar e, sobretudo, investir de forma decisiva na formação de mão de obra e na capacitação profissional. Aqui a região tem uma forte vocação, como eu falei, no mercado de papel higiênico, nos papéis sanitários, também na questão da produção de pedras ornamentais, também na questão da agropecuária e em várias outras frentes, que se a gente investir na nossa educação, no nosso jovem, para formar, para capacitar esses jovens, para absorver, para que a mão de obra absorvida seja da nossa região, a gente, mais uma vez, potencializa a nossa região. Então, as escolas estaduais receberem investimentos, mas, sobretudo, trazer mais centros de vocações tecnológicas, mais FAETECs, mais formação de obra, de mão de obra local, inclusive ajudado e auxiliado pela nossa indústria local, onde forneça técnicos que estejam à disposição para nos apoiar nessas unidades de ensino, para formar esses jovens. Então, essa é a proposta do governo do Estado, que através do nosso governo nós vamos perseguir cada vez mais recursos públicos destinados para instrumentalizar o nosso jovem, as nossas crianças, através da educação técnica, profissionalizante e de qualidade. Vice-governador, a segurança pública é uma das maiores preocupações do povo fluminense, que sofrem com o impacto da criminalidade. Em curso sobre a regulamentação das incursões policiais nas favelas e do seu reconhecimento e compromisso com as soluções efetivas, o que o senhor avalia como os avanços já alcançados no combate à criminalidade no estado do Rio de Janeiro e quais investimentos e mudanças legislativas urgentes poderíamos ter para garantir uma segurança pública mais justa e eficiente no nosso estado? Vamos lá. Primeiro, agradecer a sua pergunta, Paulinho. Nós sabemos que segurança pública é o tema que mais afeta a população do nosso estado. Dentre tantos, esse certamente é aquele que mais traz preocupação e tira o sono
de muita mãe e muito pai que tem seu filho, muitas vezes, que tem que sair daqui do Noroeste, ir até a região serrana, ir até o Rio de Janeiro, ir até o município de Campos e conviver com a realidade de cidades que convivem com a realidade da insegurança. A gente sabe que investir na capacitação e na ampliação da oferta de mais policiais é fundamental. Colocar um contingente de mais policiais, sobretudo nessa região, fazendo fortalecimento dos batalhões do interior do estado, porque quanto mais homens e mulheres na linha de defesa, nas trincheiras das ruas, de defesa da população do interior, melhor. Mas não é só investir em seres humanos, em mão de obra. Nós precisamos trazer um investimento em tecnologia, em inovação, usar a tecnologia em favor e em benefício da segurança pública. Isso é fundamental e é o que o governo do estado aposta. Então, trazer o monitoramento e acompanhamento de monitoramento facial, a gente poder estabelecer nas cidades o programa de cidades inteligentes, onde a gente capta por imagens de alta resolução a face das pessoas e isso possam levar o nosso banco de dados dos sistemas prisionais para saber se eventualmente um cidadão ou uma cidadã já tem condenação, já esteve preso, se é procurado pela justiça, qual é a ficha criminal dessa pessoa, e isso ser disparado numa sala de alerta, numa sala de situação, e poder ir para um confronto de iniciativas da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que tenha mais assertividade para pegar essas pessoas que precisam ser encontradas. Isso é uma tecnologia que possa ser usada, sobretudo em cidades como Santo Antônio de Pádua, como Itaperuna, por exemplo. A gente também apostar em fortalecimento dos nossos batalhões, não só com mais policiais, mas também com mais viaturas, com mais armamento, para que os policiais tenham mais condições, melhores condições de trabalho. E, por fim, fala dessa questão fundamental que você falou, que é a questão da DPF 635 das favelas, que nada mais é do que criar critérios para que haja operações e abordagem dentro das comunidades no Rio de Janeiro. Isso funciona muito mais na lógica da capital e da região metropolitana, mas é importante aqui para a população do interior, porque muitas vezes aqui o morador da cidade do interior tem um parente que é policial que trabalha no Rio de Janeiro, tem uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, que mora dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro e sabe do drama que vive essa população, que vive esses policiais. Então, é necessário que seja revista essa DPF, porque ela cria critérios que inviabilizam muitas vezes as operações rotineiras. As grandes operações, elas acabam acontecendo, você justifica, informa os órgãos e você vai lá e faz o policiamento, faz a operação. Mas aquelas operações que são consideradas de rotinas, que tem que entrar para fazer umas pequenas prisões, para fazer pequenas incursões, para derrubar barricadas, elas acabam sendo inviabilizadas. Isso acaba facilitando com que se estabeleça o domínio territorial das facções e até que eles sejam avançados, que as facções avancem e dominem outros territórios. E é por isso que ela precisa ser revertida. O governo do estado já está articulando junto ao Supremo Tribunal Federal, junto ao ministro da Justiça, para que seja revista essa medida e também junto ao senador Flávio Bolsonaro, que agora é o nosso presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, para que a gente tenha uma modernização na legislação penal. Isso é fundamental para que a gente tenha uma adaptação na legislação do Código Penal, que é muito antigo. Por exemplo, nós temos uma realidade de 30, 20 vezes pessoas que são apreendidas pela polícia e que voltam a cometer crimes. E que muitas vezes são apreendidos, mas que são colocados em liberdade e que voltam a cometer crimes. Então isso precisa ser revisto. Uma pessoa que é permanentemente, que é frequentemente presa pelo mesmo crime, ela tem que ter um olhar diferenciado. Outra questão que precisa ser olhada com cuidado é as audiências de custódia.
que bota a pessoa rapidamente na rua sem que ela seja julgada. Isso precisa ser enfrentado com muita seriedade, porque senão o criminoso perde o respeito pelas leis, perde o respeito pela força policial, perde o respeito pela autoridade do Estado. Isso é muito grave, porque quando se perde o respeito, se perde o medo, o caos e a baderna impera, seja na região metropolitana, seja nas regiões do Estado, e isso tem repercussão drástica também no interior. Então é fundamental que essa seja uma luta de todos nós. E aqui tem o espaço em toda a imprensa do interior para que a gente possa debater esse assunto, é fundamental. Então a gente pede aqui para que todo mundo que é engajado, que quer e que luta por uma segurança pública de qualidade, cobre ao seu deputado federal, cobre ao seu senador, para que as leis sejam endurecidas, sejam enrijecidas e que elas venham ao encontro do interesse da sociedade de bem que precisa e clama por uma segurança melhor. Tiago, a agricultura é o pilar econômico do Noroeste Fluminense, sustentando milhares de famílias em nossa região. Diante do apoio já oferecido pelo Estado, como as patrulhas mecanizadas e a conservação das estradas em nossos municípios, como Santo Antônio de Pádua, ações que o povo reconhece como fundamentais. O que o senhor avalia como principais avanços para o setor agropecuário do Rio de Janeiro e quais os novos investimentos e políticas deveriam ser implementadas para fortalecer ainda mais os nossos produtores rurais? Paulinho, essa é uma questão muito cara para o Noroeste Fluminense. O Noroeste Fluminense, como você conhece com a palma da sua mão, tem uma forte vocação agropecuária, de produção leiteira, de café, de grãos, de gado de corte. E essa vocação ela precisa ser potencializada, ela precisa ser levada a sério. E uma das formas mais importantes e mais efetivas da gente impulsionar as vocações locais de desenvolvimento da região é através, por exemplo, da questão das estradas, da questão dos investimentos, das rodovias que passam e conectam a região. Isso é fundamental, porque sem que a gente tenha estradas de qualidade que garantam o acesso para escoamento dos produtos que nós fabricamos aqui ou que nós necessitamos aqui, nós vamos definhar e fazer com que a nossa principal vocação seja atrofiada. Por isso, investir em infraestrutura viária é fundamental. Nós temos, por exemplo, a BR-356, que liga aqui toda a região, e principalmente o município de Itaperuna, até Campos, chegando em São João da Barra, que é fundamental, por exemplo, para que a gente possa levar produtos, tanto produtos agrícolas, como também a produção de pedra, de cerâmica, que possa ser exportado pelo Porto do Açu. E se essa estrada precisa de investimentos, precisa de reparação, e o Estado não entra para fazer esses aportes, é o município de Itaperuna, é o município de Laje, é o município de Miracema, é o município de Santo Antônio de Pádua, que fica com a conta a ser paga. Se a gente tem aqui, por exemplo, a realidade da BR-393, continuada aqui no caso do Rio de Janeiro, que é um 186, ligando aqui Piratininga, o município de Santo Antônio de Pádua, até o município de Bom Jesus de Itabapoana. Se a gente não investe, como o Estado do Rio de Janeiro está aportando uma soma de recursos decisivos para recuperar toda essa 186, a gente vê a estrada se perdendo ao longo dos anos. Ela precisa de manutenção, ela precisa de aporte de recursos para investimento, e o Estado está fazendo a sua parte. O investimento robusto de quase 400 milhões de reais desde 2021 até hoje são obras que vão perdurar aí durante longos anos, mas que é necessário que sejam feitas para que a gente tenha um investimento que garanta que ela seja modernizada, que ela seja melhor equipada e que a gente consiga, por exemplo, fazer esse escoamento desses produtos que eu relatei aqui. Então esse é um dos caminhos da gente potencializar a nossa região. Outra, você muito bem falou aqui, são as patrulhas mecanizadas, que ajudam a manutenção
das estradas vicinais, tão importante quanto as RJs e as BRs para a nossa região. Outro investimento importante é o programa Limpa Rio, que draga os rios da região e que faz com que diminua a questão das inundações, que infelizmente quando chegam as chuvas que tem o potencial de inundar, acaba alagando as produções, as regiões, né, os territórios dos produtores agrícolas aqui, que tem toda uma safra perdida por conta dessas inundações. Então é fundamental que o Estado do Rio de Janeiro invista para que isso seja recuperado. Fora isso, o Estado deve ser um grande articulador junto às prefeituras para garantir o crédito rural, para fazer com que o crédito rural seja acessível ao produtor. Isso é uma estratégia que está disponível e que o governo do Estado precisa liderar, precisa investir e que precisa estar ao lado do produtor agrícola, do produtor da nossa região, para fazer com que nós tenhamos uma produção cada vez mais pujante, conectada com os portos da nossa região, do entorno, com os outros polos de desenvolvimento regional, seja de Minas Gerais, seja do Espírito Santo, seja de Campos, para que a gente tenha o Noroeste forte, pujante e viável economicamente. Então, a nossa região respira e pulsa agricultura. E a gente precisa, enquanto poder público, sempre estar ao lado do nosso produtor, estar ao lado do poder público local e também ser sempre um facilitador, não só entrando com recurso público, mas fazendo a facilitação para também chegar forte e com articulação no governo federal para que as políticas públicas sejam disponíveis para os nossos produtores agrícolas da região. Perfeito, nosso vice-governador. Tiago, empresas do Noroeste Fluminense e de outras regiões do estado do Rio de Janeiro, né, o estado como um todo, né, enfrentam desafios significativos relacionados à restituição do crédito acumulado de ICMS, decorrente de operações internas e interestaduais, o que gera um impacto econômico relevante, especialmente para setores estratégicos como agricultura, indústria, educação e segurança pública. Essa acumulação de créditos, muitas das vezes decorrente de incentivos fiscais, né, e da legislação estadual, encontra barreiras burocráticas que dificultam a sua compensação ou devolução, limitando a capacidade de reinvestimento e comprometendo, né, a competitividade dessas empresas, no caso das empresas, né, do nosso estado. Diante da complexidade do tema e da sua experiência na gestão pública, quais medidas estruturais e políticas públicas o senhor propõe para desburocratizar o processo de restituição ou compensação desses créditos ICMS, né, garantindo maior eficiência fiscal e contribuindo, claro, para o desenvolvimento econômico, né, sustentável do estado do Rio de Janeiro, com foco especial nas necessidades do interior, como no Oeste Fluminense, que é o caso das nossas indústrias de papel aqui. Nós perdemos muito em competitividade por conta dessa diferença que ainda existe, né, antes dessa implantação da nova lei fiscal do Brasil, né, a gente sofre com essa questão da falta de competitividade das nossas indústrias do papel e do município com relação aos outros estados. Paulinho, é fundamental que o Estado viabilize decretos e legislações que facilitem e desburocratizem e crie um ambiente fiscal mais promissor e que facilite a vida do empreendedor. O Noroeste já sofre muito com falta de empresas, já sofre muito com falta de novas postos e vagas de trabalho. Muitas vezes o maior empregador das cidades é a prefeitura, ou então polos econômicos que ficam em outras cidades satélites da região, como é o caso aqui do município de Campos, de Itaperuna. Então, quando a gente tem uma indústria, tem uma empresa competitiva na nossa cidade, nós temos que lutar com unhas e dentes para que ela seja cada vez mais competitiva, para que ela tenha cada vez mais força e que ela consiga ter cada vez mais fôlego fiscal para empregar mais, para aumentar sua competitividade. E aqui, como é o caso da Copapa, como é o caso, né, da indústria local, é fundamental essa questão do crédito de ICMS. Nós sabemos que esse é um gargalo da região, né, e, portanto, o Estado pode promover ações que facilitem isso, por exemplo, fazendo a conversão, a compensação do crédito ICMS, ela
se ela realmente é demorado o processo, se é burocrático o processo, e muitas vezes para garantir transparência e lisura, para que não haja desvio, para que não haja malversação do erário, e a gente respeita toda a questão da fila e a questão da burocracia que a Cefaz muitas vezes tem, pelos técnicos e por tudo que envolve, mas, por outro lado, nós podemos estabelecer mecanismos que facilitem, como a compensação ou a conversão desse crédito em pagamento de outro tributo estadual, por exemplo. Então, se eu tenho um crédito aqui sobrando, que eu posso lançar a mão, por que não? Se eu tenho esse crédito aqui acumulado e eu sou devedor, por exemplo, do imposto como IPVA, eu tenho uma frota aqui e eu tenho X reais aqui de dívida com IPVA, e eu tenho esse crédito que está desgastando a minha empresa, que eu não consigo ser restituído, por que eu não consigo fazer esse encontro de contas que facilitem e que possam me tirar essa dívida, me liberar espaço fiscal para eu seguir ampliando investimentos na minha indústria, para que eu consiga contratar mais mão de obra, para que eu possa deixar a minha empresa mais competitiva. E é isso que precisa ser enfrentado. Ideias modernas, inovadoras, que não atrapalhem o empreendedor, as empresas locais e que nos ajudem a encontrar soluções que visem ampliar as ofertas de trabalho. Essa é a principal aposta do governo do Estado e a minha proposta para que a região prospere, cresça e não tenha todas as suas indústrias pensando dia sim e outro também. Como vai fechar as portas, quando vai fechar as portas e para qual cidade vai levar seus negócios. Porque essa é a realidade que você deve ser confrontado todos os dias. As empresas devem bater na porta da prefeitura falando: eu vou embora, eu vou fechar minha porta, eu vou para outra região. Outra realidade aqui local, prefeito, é a questão das pedras ornamentais. Um bloco de pedra é caríssimo. Se ele bota em cima de um caminhão, o caminhão vai pega uma 393 da vida, vai para o município, vai para outro estado, vai para o Espírito Santo, chega ali no meio da estrada, passa num buraco e quebra uma pedra daquela, é prejuízo para a empresa. Então, é necessário que nós tenhamos um ambiente de negócios salutar, um ambiente fiscal que também seja apalatável para o empreendedor e que nós tenhamos toda uma infraestrutura que funcione numa lógica que ajude o empreendedor local e que não que massacre, que canse e que gere prejuízos imensuráveis para todas as nossas indústrias e empresas da região. Vamos partir agora para a nossa última pauta. O Estado do Rio de Janeiro ele tem realizado investimentos expressivos na área da saúde, especialmente aqui no Noroeste Fluminense, onde mais de 50 milhões de reais foram aplicados, em parceria com o governo estadual somente aqui em Pádua. Isso contando repasses que fizeram nos últimos anos, investimento no hospital, incluindo a construção do maior hospital da região, que é equipado com centro de imagem, centro cirúrgico, mais de 40 leitos de UTI masculino, feminino e obstétrico, além de uma base de SAMU em Pádua, que já está funcionando também em Itapiruna, Bom Jesus e os demais municípios estão em implantação. Diante desses avanços, qual é a sua avaliação sobre o impacto desses investimentos na melhoria do acesso e da qualidade da saúde no interior do Estado, e particularmente no Noroeste Fluminense, claro? Quais estratégias e novos investimentos o senhor propõe para consolidar, expandir a infraestrutura de saúde no Estado, garantindo atendimento eficiente e sustentável para os próximos anos do nosso Estado? Paulinho, esse é o tema que mais nós temos felicidade de conversar aqui com você, porque é um tema que o governo do Estado apostou valiosas fichas no município de Santo Antônio de Pádua, que é a sua cidade, fruto muito da sua articulação, da sua liderança política, do prestígio que você tem junto ao governo do Estado, que trouxe para cá um município pequeno, um município de uma realidade financeira e orçamentária ainda limitada, mas que conseguiu, com esse seu prestígio, trazer um investimento na ordem de quase 60 milhões de reais para ampliar a infraestrutura hospitalar do nosso Montesano, do Hélio Montesano, que é uma unidade hospitalar fundamental, que a partir desses investimentos se torna um grande polo hospitalar da região, um grande centro de unidade hospitalar
que atende não só o município de Santo Antônio de Pádua, mas todo o Noroeste. Então é fundamental isso que o governo do estado está fazendo em parceria com Santo Antônio de Pádua, porque é desenvolver um plano estratégico já pensando no crescimento da região. Todo investimento que é feito na saúde pública precisa pensar no dia de hoje, mas precisa pensar no crescimento da região. E é por isso que esse aporte está sendo feito. Mais de 40 leitos de UTI, mais de 100 leitos de enfermaria, só nesse incremento que está sendo investido aqui por parte do governo do estado. Isso é valiosíssimo e é digno de aplauso. A gente sabe que não é suficiente, que todo real que você gasta em saúde pública acaba sendo insuficiente, porque isso é questão de dia a dia. É questão de enxugar gelo mesmo. Quanto mais investe, mais você precisa. Porque a população cresce, a população também, o perfil epidemiológico vai mudando, vai se transformando e todos esses investimentos têm que acompanhar isso. Por exemplo, nós temos aqui a questão da realidade da dengue, que passa ano, entra ano, mais mortos, mais pessoas adoecendo por conta da dengue. Então é fundamental um olhar do governo do estado de prevenção desses tipos de doença e de soluções que visem o escoamento e a distribuição de vacinas que, quando elas chegarem, elas cheguem rápido aqui nos municípios do Noroeste. Por isso que um polo de saúde aqui em Santo Antônio de Pádua é tão importante. Então, investir cada vez mais em hospitais especializados, de médio porte, de vocação regional, mas também, enquanto Estado do Rio de Janeiro, apoiar os municípios para ajudar na atenção básica da saúde, para ajudar na distribuição de vacinas rotineiras e vacinas especiais, porque só dessa forma, Estado, de mãos dadas com os municípios, nós vamos conseguir garantir uma saúde mais digna para a população. É difícil, Paulinho, você sabe como é. Muitas vezes, uma pessoa que está aqui, né, que machuca a perna, tem que ir até a Dona Lindu, em Paraíba do Sul. Muitas vezes a pessoa que está aqui, que sofre de câncer, vai contar com o hospital na região serrana, em Friburgo. Essas são especialidades que nós não temos aqui, mas o governo do estado olhou por essa região e aportou esses recursos que vão ser valiosos para cuidar do dia a dia da saúde da população do Noroeste. E você está de parabéns pelo seu trabalho, pela sua articulação. E Pádua, todo o Noroeste tem que ser muito grato aqui ao nosso prefeito Paulinho, que fez revolução na saúde da região através dessa articulação. Parabéns, meu irmão. Obrigado, vice-governador. Agradecer, claro, ao nosso governador Cláudio Castro, né, que encampou com a gente essa ideia. Só nos últimos 2 anos, Tiago, foram mais de 12 milhões de investimento do governo do estado, né, com a questão do custeio do nosso município e de toda a região também, né. Todos os municípios têm recebido, nos últimos 2 anos, esse socorro, né, para manter as nossas estruturas de saúde. Como eu disse no início da nossa conversa, o governo está investindo 2 milhões no nosso CAIM, que é o Centro Materno Infantil, que cuida das nossas gestantes e dos nossos recém-nascidos. Tem um investimento no hospital que vai, assim que estiver pronto, né, esse grande complexo de saúde vai integrar o sistema de regulação do estado. O município de Pádua vai deixar de mandar os seus pacientes para Itapiruna, para Bom Jesus ou para qualquer parte do estado do Rio de Janeiro que tem uma vaga de UTI para passar a atender a população de Pádua, de toda a região do Noroeste Fluminense e também fazer esse caminho inverso. Ao invés de mandar os pacientes para fora, está podendo apoiar o estado, né, no recebimento desses pacientes mais graves. Tiago, agradecer a sua visita à nossa cidade, agradecer a disponibilidade de estar batendo esse papo com a gente. Eu acho que é uma oportunidade de toda a população paduana, da população do Noroeste Fluminense, estar conhecendo um pouquinho do nosso vice-governador, que visita o nosso município e nossa região no dia de hoje. Então, que Deus possa estar abençoando a sua trajetória, a sua caminhada, tudo aquilo que você já fez para o Estado como secretário de Ambiente, como deputado estadual por vários mandatos e agora como vice-governador. Eu queria deixar, né, além dos meus agradecimentos, uma última pergunta, né, para que você possa estar trazendo um pouco para a política regional, como está se desenhando, né, já que o ano que vem é um ano eleitoral, nós teremos eleições para deputado federal, estadual,
né? Teremos nossa eleição para governador, para presidente da República, e a gente que fica longe da capital, a gente queria te fazer essa pergunta, como está se desenhando, né, dentro do nosso grupo político, né, uma possível candidatura, né, ao governo do Estado. Paulinho, essa é a pergunta mais árida que você me fez, porque política é o que eu sei fazer, o que eu faço praticamente desde que eu nasci. Mas cada dia que passa, a política desperta mais atenção da sociedade, né? E a gente tem visto, eu vou falar primeiro de forma ampla o que eu penso para trazer aqui para a realidade local, mas a gente tem visto que a política ela tem se resumido ao extremismo. Isso é muito, muito, muito empobrecedor. Isso traz uma ideia atrofiada do que é a política. Os nossos jovens estão deixando de pesquisar as lideranças, estão deixando de investigar o perfil acadêmico, o que a pessoa fez, o que ela acredita, para reduzir isso a uma discussão meramente ideológica, raivosa e odiosa, e colocando um contra o outro, né? E reduzindo temas extremamente complexos que demandariam meses, universidades inteiras para serem debatidos por uma tuitada. Tem gente que debate com uma simples frase, né? Isso está empobrecendo a política, é muito ruim a gente ver que está caminhando para isso. A política é a arte de discutir os interesses da sociedade. E nós precisamos, antes de debater ego, vaidade, duelo de ideias, aquilo que nos separa, que nos divide, a gente tem que discutir aquilo que nos une. E a população do Estado do Rio de Janeiro deveria ser o tema principal a ser discutido no nosso Estado. Ao invés de a gente discutir quem é contra a droga, quem é a favor da droga, que é muito respeitável as ideologias, seja de qual lado for, a minha ideologia como conservador que sou é de ser contrário às drogas, por exemplo, de ser contrário ao aborto, por exemplo, mas isso é importante. No entanto, deve ficar num segundo plano de discussão, porque muito mais importante, por exemplo, para a população que está nos ouvindo, é se ela vai ter dinheiro para pagar comida no final do mês, se ela vai ter dinheiro para pagar remédio para o pai e para a mãe, se ela vai ter uma escola que vai levar um ensino público de qualidade para o seu filho, para a sua filha. Isso deveria ser o tema a ser debatido nas famílias brasileiras. Infelizmente, não é isso que se vê. Então, eu fiz esse preâmbulo para te dizer, Paulinho, que a política do nosso Estado precisa de atenção ao que está se desenhando e ao que virá pela frente. 2026 nós teremos eleições estaduais. O município do interior é fundamental nesse contexto. Por muito tempo se ouviu que o interior não dá voto, que o interior é subjacente, que o interior é coadjuvante do processo eleitoral. Quem fala isso não conhece a força do interior. Quem fala isso precisa estudar a realidade do interior do Estado. Porque a gente vê lideranças políticas que é muito habilidosa para falar o carioquês, para botar o chapeuzinho branco na cabeça, para instalar uma cervejinha Brahma, mas não conhece a realidade das nossas estradas, não conhece a realidade do nosso produtor agrícola, não conhece a realidade dos nossos hospitais, não sabe nem sequer como a gente se relaciona com os nossos estados vizinhos. Então é fundamental que a gente tenha lideranças políticas que estejam atentas a esses temas, que se coloquem à disposição de debater. E eu me coloco à disposição de debater contra qualquer um, porque eu fiz a minha parte, eu conheço o Estado do Rio de Janeiro como poucos, eu estudei a realidade do interior do Estado, eu sei quem é cada prefeito e cada prefeito eleito, eu sei qual foi o ano que cada cidade nasceu, eu sei qual é a população de cada cidade, qual é a vocação regional econômica de cada cidade. Então, quando a gente reduz o debate a quem se acha melhor, a quem se julga melhor, ou quem ideologicamente se acha mais importante do que o outro, a gente afasta a população de bem da política. Então, discutir isso é muito importante e aqui a gente está tendo essa oportunidade. 2026 será um ano decisivo.
Nós elegeremos presidentes, senadores, deputados federais, estaduais, né? E que é fundamental para Pádua, que é fundamental para a Natividade, que é fundamental para Laje do Murié, que é fundamental para Itaocara, que é fundamental para Bom Jesus, que é fundamental para Itaperuna, para todo esse conjunto de municípios do Noroeste, que é fundamental para Campos do Goytacazes. Se a gente não tiver deputados e deputadas estaduais que conheçam a região, infelizmente, nós vamos perder espaço e emendas que representam incremento no orçamento decisivo e que vai para outras regiões. Se o deputado de vocês não conhece a região de vocês, não tem compromisso com o prefeito e com vocês, população do interior, esse recurso de emenda vai para a capital, vai para a região metropolitana e deixa de vir para cá. Então, por isso que é muito importante que a gente escolha bem os nossos deputados e deputadas. Por isso que a gente tem que escolher bem os nossos senadores. E isso é fundamental, sobretudo para os municípios que têm uma realidade orçamentária dependente da cadeia do petróleo, dependente do royalty, dependente do fundo de participação municipal, dependente dos repasses de convênios do Estado. Por isso que é fundamental a gente escolher bons deputados que tenham um compromisso com a região. E o governador nem se fala. Quando a gente escolher o nosso governador, que seja alguém que tenha, sim, respeito pela capital, que tenha, sim, o senso de importância da região metropolitana, mas que nunca deixe de reconhecer que a força do nosso Estado, que só se faz um governo do Estado forte na medida em que se haja prefeituras com condições de oferecer condições de vida dignas para a população do interior. E é por isso que o Estado do Rio de Janeiro precisa ser um proporcionador, um articulador e um fomentador de políticas públicas que cheguem na ponta, sobretudo na população que mais precisa, que é a população do interior do Estado. Então, da nossa parte, como vice-governador que eu sou, eu não quero aqui antecipar a questão eleitoral, mas dizer que seja qual for o quadro que se predispor a estar à disposição da população, para qualquer que seja o cargo, que seja alguém que conheça o interior do Estado, que seja alguém que esteja disposto a andar o interior do Estado não só no período eleitoral, mas durante todos os anos do seu mandato, durante toda a sua trajetória política. Porque, Paulinho, você sabe bem, eu fui secretário de Meio Ambiente, dirigi um órgão importante que é o INEA. Colocamos aqui um polo regional do INEA, Itaperuna e Pádua, que tem uma atenção vocacionada para cá. Fizemos um convênio que possibilitou, por exemplo, uma desburocratização, uma simplificação dos licenciamentos ambientais para a questão das pedras ornamentais aqui da região, que demorava 5, 6, 10 anos para uma questão simples de licenciamento ambiental, e a partir de uma canetada que nós demos juntos, isso foi facilitado. E hoje o município tem condições de fazer esses licenciamentos e acelerar esses licenciamentos. Acelerar o licenciamento ambiental significa, na prática, potencializar investimentos, acelerar investimentos, garantir mais empregos e potencializar a vocação econômica da região. Então, olha como é importante alguém, uma liderança política que conheça a região. Então, muitas vezes, vai vir gente lá do Rio de Janeiro para fazer biscoitada aqui, Paulinho, para pedir no período eleitoral para você organizar um café da manhã. Você, como um cara educado, como uma pessoa de diálogo que vai estar disponível para receber todos. Mas aqueles líderes que não fizeram nada pelo interior, que não se colocaram à disposição de Santo Antônio de Pádua, de Campos, de Itaperuna, nos anos difíceis, no ano que mais precisou, não será no ano eleitoral que contará com a solidariedade da população. Vai tomar tomatada, vai tomar ovada, porque a população está cansada de político oportunista, covarde, medíocre, que não está ao lado da população. Chega junto só na hora de pedir voto,
de dar tapinha nas costas. Então, é a hora de separar o joio do trigo. As eleições é o palco perfeito para isso, Paulinho. E eu vou estar aqui para discutir com quem quer que seja. A eleição ainda está longe. Nós sabemos que o cenário está se apontando para uma direita fortalecida. Nós temos aqui na figura do campo da direita, liderada pelo presidente Bolsonaro, né, um campo forte, que tende a ser o campo protagonista do interior do Estado e que vai fortalecer toda a nossa região aqui também, nessa ala política. Nós teremos 2 cadeiras para o Senado. Flávio Bolsonaro será candidato à reeleição certamente. E a segunda cadeira pode, por que não, contar, né, com a habilidade política, com a articulação política e com a liderança do governador Cláudio Castro, que tem colocado seu nome à disposição. Ainda cedo para ele tomar essa decisão, ainda tem muito governo pela frente, ele está muito mais focado em governar do que em pedir voto, mas é um quadro forte do Estado do Rio de Janeiro, que conhece o interior do Estado e que pode, por que não, ser um forte senador do Estado para fazer com que haja a conexão de Brasília com os municípios do interior. E o governo do Estado, que vão ter aí várias lideranças que vão se colocar à disposição para a disputa. Nós temos que respeitar e ouvir todas, mas escolher de forma inteligente, de forma descomprometida, né, sem pensar de forma pragmática naquela pessoa que vai entregar, né, aquilo que momentaneamente ou de forma circunstancial, naquele momento, vai ser benéfico, mas pensar a longo prazo. Quem é o líder político que pode representar o Estado e que pode fazer com que o Estado cresça, sobretudo olhando para Santo Antônio de Pádua, olhando para todos os municípios do Noroeste Fluminense. No momento oportuno nós vamos discutir sobre isso, mas eu quero aqui de antemão dizer que se a disputa do governo do Estado, né, que se o conjunto de municípios do interior convocar aqui o vice-governador para debater ideias, para estar disponível aqui, não para ser, né, o líder do processo, não para ser candidato em si, porque isso ainda tem muito tempo para ser decidido, mas para estar junto, para discutir ideias, para se colocar à disposição, para reunir o conjunto de municípios, para a gente poder fazer um bloco que interesse os municípios para se posicionar de forma assertiva nessas eleições. Os municípios contarão com o meu apoio, contarão com a minha visita e contarão com a minha disposição para o trabalho. Estarei ao seu lado aqui, Paulinho, para a gente poder reunir todo o Noroeste, todo o Norte Fluminense, para fazer o que a gente precisa fazer. Discutir ideias, discutir políticas públicas e escolher os melhores candidatos para representar o interior do Estado, que precisa muito de políticos qualificados e que pensem, sobretudo, nessa região do Estado que tanto precisa de atenção. Para encerrar o nosso bate-papo, mais uma vez, Thiago, levo o nosso abraço fraterno ao nosso governador Cláudio Castro e agradecimento a todo o apoio ao município de Santo Antônio de Pádua, a região Noroeste Fluminense, em todas as áreas de atuação do nosso governo do Estado. É um prazer e uma honra estar recebendo mais uma vez aqui no nosso município. E as portas estarão sempre abertas para quando puder estar conosco, estaremos sempre recebendo com muito carinho, né? Que é como a gente sempre é recebido quando procura o nosso vice-governador, seja ele lá no gabinete dele, no Palácio, ou seja, quando era secretário, né, de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, que nos proporcionou, que abriu grandes portas para a mineração do município de Santo Antônio de Pádua. Foi um prazer, querido. Obrigado, Paulinho. Tamo junto, gente. Um abraço aí.